conhecimento. Ela conhece muito, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus e o amor de Jesus nos envolva nesta noite. Espero que estejam todos bem, como diz o nosso amigo Cláudio, lá do Raio de Sol. Se não estivermos bem, ficaremos, né? Essa é a proposta da noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui, para nós usufruirmos um pouquinho desse momento, junto do Evangelho, junto dos bons Espíritos, junto de Jesus. Assim eu peço que todos, por um período de uns 30, 40 minutos, deixem um pouquinho as coisas lá de fora, deixem um pouquinho as correrias, os turbilhões da nossa vida, da nossa rotina lá fora. Depois vocês resolvem o que vocês vão fazer com elas. Vamos agora estarmos aqui inteiros para poder refletir um pouquinho sobre o Evangelho. Porque a doutrina consoladora é exatamente isso que é a proposta, é nos melhorarmos, é nos evoluir. Então é por isso que estamos aqui. E já estamos assim um passo adiante, viu? Porque se estamos aqui hoje numa noite de quarta-feira, estão a casa cheia, então é porque todos estão interessados realmente na sua evolução e na sua melhora aqui no plano da Terra. Assim será. Vamos conversar e refletir hoje um pouquinho sobre o Evangelho, no capítulo 16, aonde Lucas vai nos falar sobre não servir a Deus e a Mamon. Acredito que vários de vocês já conhecem esta passagem, mas vamos dar um foco nela sobre o olhar e sobre a luz espírita, sobre a codificação, porque precisamos deixar claro que Kardec, quando compilou a doutrina, quando ele trouxe para nós os conhecimentos do plano espiritual, ele trouxe para nós o Evangelho, ele extraiu do Evangelho a conduta moral do Cristo, os ensinamentos do Cristo, não os dogmas, as outras coisas. Então, é dentro dessa evolução que ele nos traz este momento desse Evangelho. E temos que ter também gratidão aos nossos irmãos hebreus, porque se não fosse eles a escrever, nós não conheceríamos o Cristo. Nós não conheceríamos as Escrituras. Então precisamos ter muita gratidão por eles e respeitar o que eles dizem nas suas Escrituras. Porque Jesus, quando passou lá naquele momento, ele precisou ter uma certa postura, uma certa conduta, um certo jeitinho de conversar com aquele povo da época. Quando Moisés veio, Moisés precisou instituir o não. Jesus veio dizer o sim, podemos e o amor. Então, dentro das condutas deles da época, precisamos ter um olhar com amor, com carinho, para que o momento que eles viviam, tá bom? Assim, o raciocínio de Kardec, o que ele trouxe para nós, o que ele desse capítulo ele extraiu do livro dos Hebreus, a Bíblia. O raciocínio dele é sobre a utilidade providencial da riqueza, sobre a riqueza e sobre a miséria. Então é dentro desse contexto que é o raciocínio de Kardec. Vocês já pararam para pensar, às vezes, por que uns têm tanto e outros têm pouco? Por que uns têm dinheiro de bastantão e outros têm de pouquinho? Por que uns têm facilidade para ganhar dinheiro e outros não? E digo mais, por que algumas pessoas que recebem grandes heranças depois vão à falência? Não dão seguimento para aquele dinheiro? O que acontece, será, né? Lá nesse trecho do Evangelho, ele vai dizer que não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí ele vai falar sobre preservar-se da avareza. Jesus na casa de Zaqueu, que se der tempo a gente vai comentar um pouquinho, porque nós nos vemos muito em Zaqueu. Zaqueu nos representa muito. A parábola do mau rico, a parábola dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, as provas da riqueza e da miséria, as desigualdades da riqueza. São esses pontos que Kardec, dentro do Evangelho, vai nos orientar, vai nos auxiliar em como nos comportarmos aqui enquanto espíritos encarnados. E isto é importante. Ele vai tirar alguns estigmas, vai desmistificar algumas coisas que nós trazemos lá de trás. E tem as instruções dos Espíritos nesse capítulo, que nós não vamos entrar nelas, mas é importante saber que eles vão
sobre o emprego da riqueza, o desprendimento dos bens terrenos e a transmissão de riquezas. Essas instruções dos bons espíritos é espetacular. Sugiro que quando alguém puder, pegue, dá uma lida, porque as instruções, principalmente no emprego da riqueza, é um norte para a nossa vida, do nosso dia a dia. Não vamos pensar em riqueza apenas aquele cara que tem aquele baú cheio de dinheiro, aquela pilha de dinheiro e tudo. Não, não. Eles nos mostram umas vertentes, uns caminhos muito interessantes. E é importante também salientarmos que mamon, não em aramaico, ele quer dizer riqueza, tesouro. Não é um Deus que fica ali sentado em cima de um pote cheio de dinheiro. Mamon dá a impressão de alguém, alguma coisa, mas não é. Como nós dissemos, ele vem do hebraico. E o hebraico, mamon quer dizer dinheiro. Então, não se pode servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. Lá, quando Jesus veio no monte e nos trouxe as bem-aventuranças elas vêm nos tirarmos do comodismo. Essa é a proposta. Nos tirarmos do comodismo. E, principalmente, tirar aquela coisa agônica, aflitiva. Não. Jesus nos mostra, pelas bem-aventuranças, que tudo pode melhorar. Que tudo pode ser melhor e mais calmo a partir do momento, do ponto de vista que você está olhando a situação. Então, as bem-aventuranças, ela é um norte na nossa conduta moral. Como disse Gandhi, se perdessem todos os livros sacros da humanidade, só salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Porque está tudo ali. Tudo está contido no sermão. Então, baseado no Sermão do Monte, que vai vir estas orientações desse capítulo, baseado nas palavras do Cristo. Baseado nisto que Allan Kardec compilou o Livro dos Espíritos. Em nenhum minuto ele cria nada, ele traz para nós, de uma forma muito didática, as orientações dos Espíritos em como nos comportarmos aqui, baseado nas bem-aventuranças. Então, Allan Kardec, que é o nosso codificador, ele doou o seu tempo para codificar o Livro dos Espíritos, que contém os ensinamentos do amor. Não apenas um tratado filosófico como pensamos. A doutrina espírita é ponderação, equilíbrio e lógica. Baseado nisso, nós vamos entrar no nosso capítulo. Então, já compreendemos que nós precisamos ter docilidade com a Bíblia, com o povo hebreu, compreender que nós estamos aqui, que o nosso guia, o nosso norte, o nosso mestre é o Jesus, é Ele que é o nosso conduto e guia, e baseado nos livros dos Espíritos, que é o nosso GPS, que a gente está aqui. Assim, quando a gente fala de dinheiro e de riqueza, nós estamos vivenciando este momento enquanto encarnados. Então, nós estamos encarnados, precisamos então cuidarmos de quê? Da matéria. Mas nós não podemos também ficarmos aqui aterrados à matéria, 100%, eu trabalho, eu vivo, eu como, eu compro roupa, eu acumulo, baseado no quê? Se nós já sabemos que nós somos espíritos, mas nós precisamos dos bens da terra. Então a balança, ela precisa estar equilibrada. Então os bens terrenos faz parte da nossa realidade aqui da terra. Sim, porque como o dinheiro, ele é necessário para as conquistas da ciência, da comunicação, dos nossos boletos a serem pagos, as comidas, a roupa. Nós não precisamos disso para estarmos aqui no plano da terra, senão como que nós iremos viver? Somos espíritos, sim, mas nós ainda temos que cuidar do corpo. A casa espírita precisa de dinheiro? Precisa. Senão, como que uma casa espírita vai se manter? Como que vai fazer reforma, pagar água, pagar luz, ter a tecnologia que auxilia, as cadeiras que sentamos, o espaço físico? Então, é um bem que precisamos manter, é um bem que precisamos para estarmos aqui. Então, até aí não está nada de errado, está tudo certo. As casas espíritas precisam de recursos para se manterem abertas, ou seja, o dinheiro não é maldito. Se bem empregado, ele é uma bênção. E não é isso que nós precisamos compreender?
Maravilha. Baseados nisso, nós precisamos entender que não há na fala do Cristo uma recriminação, e sim um servir sem ser comandado. Submeter-se exclusivamente aos bens materiais, efêmeros, por exemplo, status social, formação intelectual, conquista, isso, a conquista dos bens materiais nos torna o quê? Escravos. Em nenhum minuto Jesus falou, não tenha roupa, não tenha comida, não tenha casa. Não. Quando ele disse servir primeiro a Deus, ele não disse servir unicamente a Deus. Primeiramente a Deus, porque Ele sabe que vos precisa. Não foi isso? Então é nesse sentido. Não é naquela coisa, como que a gente pode dizer, fanática. Vou ficar só no dinheiro ou vou ficar só na religião. Precisamos ter um equilíbrio. Quando Jesus disse ao bom rico ou ao mau rico lá no Evangelho, deixa tudo que é teu e segue-me. Quando ele fala isso, é uma expressão, é o desapego. O desapego não é pegar e jogarmos tudo fora, porque se nós estamos aqui, se nós temos o que temos, é porque somos merecedores, porque conquistamos aquilo, fazemos por merecer, mas não podemos ser escravos, não podemos ficar ali obcecados, porque tudo vai ficar. Porque nós precisamos compreender que nós somos espíritos vivenciando na matéria. A partir do momento que tivermos essa concepção, nós conseguimos dar equilíbrio a tudo que temos. Compreender que somos seres espirituais, vivenciando a experiência carnal, precisamos dos elementos materiais, sim, mas como elemento de necessidade e não de cobiça. Eu necessito, eu não cobiço. Porque, na verdade, lá já disseram, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se eu tenho o que eu tenho, é meu. É meu e eu posso dividir, certo? Mas o que é de Deus é de Deus. Então, nós estamos fazendo o que aqui com o nosso tempo? Nós estamos nos doando para o plano espiritual. E se diante de tantos que recebemos, vocês não acham que nós deveríamos doar um pouco mais? Porque o levantarmos, o estarmos aqui, o chegarmos aqui, o estarmos com saúde, nós não deveríamos de doarmos um pouco mais para Deus? Diante de tudo que recebemos? O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Baseado nisso, os valores retos da consciência da vida espiritual. Porque se sabemos que estamos aqui, porque nós temos o conhecimento da lei de progresso através da reencarnação, então nós estando aqui, nós temos o quê? Os valores retos da consciência da vida espiritual. Sabermos o que estamos fazendo, saber como nos comportarmos, isso é muito importante. A regra do bem viver. O bem viver é cuidar das coisas que foi nos oferecida, de uma planta, de uma água, de um rio, de uma casa, de uma família. Isso é o bem viver. O bem viver é estarmos harmônicos com as nossas famílias, é estarmos bem com o outro. A regra da reencarnação. Se nós estamos aqui nesse mundo de prova e expiação, porque a escolha é nossa. Então vamos ter um bem viver. Não nos escravizarmos com bens materiais é o ensinamento do Cristo. Porque tudo é impermanente, tudo oscila. Principalmente quando temos o conhecimento da reencarnação. Nós não somos os mesmos de ontem, as nossas células já se regeneraram, já mudaram. Os nossos cabelos eram pretos, estão um pouquinho claro, não é? O nosso rostinho de bebê, então as coisas mudam. O que eu pensei ontem pode ser que hoje eu não pense mais. Então, se tudo é uma constante impermanência, por que nós achamos que nós precisamos daquilo, porque aquilo que eu quero e ponto final? A partir do momento que eu tenho certeza que eu tenho uma vida eterna pela frente. Os bens da matéria estão aqui para me servir no período que
eu estiver aqui, e aqui ficarei. E não eu para servir a Deus. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtudes. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Isso está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. E é verdade. Quando nós temos a calmaria dentro do nosso coração e a gratidão pelo que temos, hoje, não ontem e nem amanhã, hoje, a gente vive melhor. Se quando eu compro alguma coisa, eu adquiro algum bem, e aquele bem para mim está longe daquela coisa de ambição, é uma coisa que eu necessito, eu fico bem. Agora, quando eu fico na ambição, eu quero sempre mais, isso é uma coisa chamada insensatez. Acumular. E às vezes a gente não percebe que o nosso guarda-roupa está lá lotado, abarrotado de roupa, cheio de sapato, como se a gente fosse uma centopeia. Pra quê, né, gente? A gente não é uma centopeia, a gente só tem um par de pé. E não entendo aquele negócio daquele monte de sapato, aquele monte de casaco. Então essas coisas ficam. Essas coisas são insensatez, se eu posso dividir com o outro. Buscar em Deus os valores para não darmos preços às pessoas. Precisamos aprender a nos valorizar e a valorizar. A valorizar um amigo, a valorizar uma amizade, a valorizar a família, a valorizar o que eu tenho. E não ficar dando preço. Eu quero mais porque esse daqui não está na moda. Não, quero melhor porque agora desgastou. Usei 4 vezes, desgastou. Não, eu tenho amizade com a fulana porque ela é magistrada, porque tem um PhD, ela é isso, ela é aquilo. Não, porque eu preciso chancelar uma pessoa dentro do que ela tem. Para mim ela vai ter preço ou ela vai ter valor? São essas coisas que as bem-aventuranças nos ensinam. Precisamos diferenciar o valor do preço. Estarmos apartados de Deus, não darmos valores, é estabelecer preço. E nós só estabelecemos preço quando realmente estamos apartados de Deus. Isso diz Emmanuel. Quando nós estamos em Deus, nós não damos mais esse tipo de importância. E sabe, Mamon não está só no bem material. Mamon também está nas nossas amizades, no nosso dia a dia. Naquilo que conquistamos na fila de um banco, na fila do mercado. É a paciência no dia a dia, é o valor que nós damos um ao outro. Então, nesse sentido que nós precisamos nos policiar um pouquinho. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas lhes serão acrescidas. Está lá em Mateus. Então, Mateus, quando ele relatou isso, ele não disse que Jesus falou unicamente Deus. Buscai unicamente Deus. Primeiramente a Deus. O resto vem por consequência. Não é assim? Então, quando a gente faz as coisas no bem, no amor, calcado no nosso bem viver, como diz lá Emmanuel, nós conseguimos acrescentar isso a dar valor às pessoas e isso nos fazer mais leve. Aí nós estamos, sim, buscando primeiramente a Deus. Porque as coisas vêm como elas precisam vir e no tempo que elas precisam vir. Está lá em Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo. O tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de crescer, está lá. Então, o nosso tempo é agora, não foi ontem nem será amanhã. O nosso aprendizado, o nosso melhor momento, a nossa reencarnação melhor é essa, é agora. É agora que está na hora de nós pegarmos, compreendermos, nos aproximarmos mais de Deus. Ou vocês acham que também a pessoa que é rica, também não tem as suas dificuldades? Nós vamos falar disso aqui na frente. Porque nós precisamos ter uma coisa bem clara na nossa mente, do que é desejo e do que é necessidade. A partir do momento que eu compreendo o que é um desejo e uma necessidade, eu consigo ter o quê? A aproximação de Deus e mais leveza na minha vida. E as coisas ficam menos pesadas. Eu paro um pouco de ficar com foco só na matéria. Porque quando eu fico só no desejo, porque eu quero, eu estou com o meu olhar muito direcionado. Eu não estou com o meu olhar elevado.
Aí a gente precisa compreender quando Allan Kardec trouxe a história de Zaqueu. A história de Zaqueu não é uma parábola. Quando fala em Zaqueu, por isso que eu falo que a gente precisa respeitar os hebreus. Zaqueu, o nome dele, ele já tem toda uma simbologia daquele que é perfeito. Então nós também precisamos ser um pouco de Zaqueu, buscarmos a nossa perfeição. Sairmos da pequenez de Zaqueu não significa só pequenez de estatura. Eu, por exemplo. Não é só isso. Nós precisamos sair da nossa pequenez espiritual. É nesse sentido que conta a história de Zaqueu. Quando ele sobe na árvore, é porque ele se elevou. Porque ele se elevou para ver o Cristo passar. E o que é o Cristo passar? São as oportunidades. Estarmos aqui hoje é uma oportunidade. Frequentarmos uma casa, frequentarmos um grupo de estudo é uma oportunidade. E diz muito bem, passando, Jesus estava passando, e Zaqueu foi ver Zaqueu, ver Jesus. Ver, nesse sentido lá, quer dizer ver é conhecer, é entender quem é Ele. Não é só ver com os olhos da matéria, é ver e entender. E é o que estamos fazendo neste momento, nesse dia da nossa reencarnação. Compreender o Evangelho, entender o Evangelho, entender o Cristo, sem perder a nossa oportunidade. A nossa oportunidade é hoje da nossa reencarnação. Por isso que eu disse no começo que nós temos um pouco disso aqui. Vamos sair da nossa pequenez espiritual e nos elevarmos para conhecer o Mestre, conhecer o Evangelho. Não só ficar ali dedilhando, tirando de ponta a ponta, não. Conhecer. Conhecer não é você pegar e decorar a Bíblia. É entender o que o Cristo queria trazer. A moral do Cristo. Pouco importa se ele entrou de jumento, se ele entrou de cavalo, se Paulo ou Saulo caiu do camelo, caiu do cavalo, pouco importa. O que importa é o ensinamento. E é dentro disso que a gente precisa entender as nossas necessidades hoje aqui, enquanto reencarnados neste mundo. Porque nós iremos embora. E se nos foi dado a oportunidade a nós nessa reencarnação, vamos aproveitar. Para que nós não voltemos lá para as cruzadas, para que nós não voltemos lá para aquele mundo primitivo, ficar na caverna de novo. Para que nós não voltemos, para que nós vamos para frente. Porque se nós estamos num plano de regeneração, o que é um momento de regeneração? Regeneração não é pegar, amassar e jogar fora. Nós não vamos ser jogados fora. Vamos regenerar. Vamos arrumar o que dá para consertar, parar um pouquinho aqui, corta um pouquinho ali, tira aqui. Vamos regenerar. Quando a gente pega uma plantinha e corta as mudinhas aqui que está mais feinha, tira um galinho, faz uma poda aqui para que ela regenere novamente. Essa é a proposta do Evangelho. Vamos ser Zaqueu, vamos subir na árvore para ver o Cristo. Vamos sair da nossa pequenez espiritual. Necessidades existenciais e não desejos egoístas. Muitas vezes monopolizar a atenção e o amor dos outros, apego às questões da terra, a riqueza, ao poder. Isso é servir a Mamon. Isso sim, é egoísta. Quantas vezes nós somos egoístas? Egoístas em dividir um conhecimento, egoístas em dividir uma companhia, egoístas em deixarmos a nossa mãe no domingo lá sozinha. Ai, não estou afim de falar com aquela mulher, hoje não vou. A sogra, a tia, o pai. Quantas vezes nós somos egoístas conosco, de acharmos que precisaríamos ser os melhores, isso é egoísmo. Nós precisamos ter amor também por nós. Chama-se autoconhecimento e não outro conhecimento. O autoconhecimento é a partir de nós, para nós nos evoluirmos. Porque quando nós evoluímos, nós chamamos os outros junto conosco. Nós somos exemplos. Se o outro não quer ir, tudo bem, deixa ele. Mas seremos nós a mudança, a fazermos a diferença. E a questão do apego, do monopolizar, realmente, às vezes queremos que aquela pessoa, aquela amizade, aquele amigo seja só meu. E se ele não é aquilo que eu quero, não está bom, não está certo. Aquele amor, aquela mulher que não quero, que ela não me quer, que eu vou lá, eu quero ela para mim. Isso é monopolizar, isso é egoísmo. Quando uma outra pessoa vai, quer ir para um outro lugar, uma outra cidade, não, você tem que ficar comigo, meu filho, você tem que morar comigo, isso é egoísmo.
Então vamos deixar o egoísmo de lado. O egoísmo, às vezes, a gente acredita que seja só relacionado a dinheiro, mas não é. Nós somos egoístas também nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Queremos aquilo do nosso jeito. Se não for do meu jeito, não serve. Tem que ser do meu. Isso é egoísmo. E egoísmo, como diz Emmanuel, é a chaga da humanidade. E o apego às questões da terra, a riqueza, o poder, sim. A gente acredita que eu preciso de status para ser quem eu sou. Eu preciso de dinheiro para ser quem eu sou. Se eu não for isso, se eu não for aquilo, eu não tenho meu lugar. Eu não me reconheço como se aquilo fosse essencial diante da tua eternidade. Se nós temos alguma coisa hoje, é porque aquilo te faz bem naquele momento. E se você também não souber usufruir, você também irá perder. E aí você não vai se reconhecer mais porque você faliu, porque você não tem dinheiro, porque você perdeu o emprego, porque você perdeu o seu status social. Você vai deixar de ser espírito reencarnante por conta disso? Não vai te valer mais perante os olhos do Pai? A riqueza, na verdade, não é ficar encarcerada, é multiplicar, dar bom uso e não se escravizar. Isso está lá, claro, na questão 814 e 815 do Livro dos Espíritos, aonde que se fala do quê? Das provas. A prova de ser rico e a prova de ser pobre. Depois vocês leiam. Porque também a riqueza, uma pessoa que tem muito dinheiro, que ela gera outros empregos, que ela cuida de outras pessoas, outras famílias, atrás daquele dinheiro, daquela riqueza dela, tem pessoas dependentes, tem pessoas em que ela é responsável. Isso é uma prova, porque o medo, o terror, o pavor dessa pessoa deve ser muito grande em falir, porque ela não irá falir sozinha, ela vai falir, ela vai levar outros. E aí? Vocês já pensaram nisso? Vamos colocar uma coisa próxima de nós. Uma pessoa que tenha um posto de gasolina. Pronto. O posto de gasolina, ele fica aberto 24 horas por dia. Ali tem o rapaz que cuida da bomba, o rapaz que fica no caixa, o rapaz que calibra o pneu. Se aquele posto fechar, aquela pessoa, cada um tem uma mulher, tem um filho, tem uma mãe. Então é uma prova. Também não é só o ser pobre que é uma prova. E o mau uso da riqueza também pesa. Porque nós estamos na posse, nós somos usufrutuários, porque quando nós retornarmos, tudo ficará. Então nós estamos aqui usufrutuários. Quando eu falei lá atrás, quantas pessoas que às vezes recebem herança e não conseguem dar seguimento na herança? Será que ela foi uma pessoa que não soube gerir aquele dinheiro? Será que aquele dinheiro não era para ser para ela? Será que ela precisaria descobrir o seu dinheiro, o seu valor? Será que a história dela não estaria ali? Então, nós somos usufrutuários só. Nós vamos embora, tudo vai ficar. A casa, o carro, aquela casa com a piscina sem piscina. Vai ficar tudo, o corpinho também. Vamos espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. Vamos pensar, vamos nos espiritualizar, vamos nos elevar como Zaqueu. E não vamos querer dar preço ao espírito. Não vamos querer contestar com eles, falar assim, olha, eu vou querer ter tal guia. Se não for tal, eu não quero. Quero um nome tal. Você já viu essas pessoas que fazem regressão? São tudo princesa, né? São tudo do Egito. São tudo chique. Então não vamos materializar o espírito. Vamos nos espiritualizar. Valorizamos a riqueza e não precificar. Vamos dar valor ao que nós temos. E o que temos está bom para nós. E não é o preço. É o valor. É diferente. Tem pessoas que têm preço, tem pessoas que têm valor. Vamos dar valor. Não é uma fala de alienação. Quando Jesus foi lá e falou tudo aquilo no sermão, nas bem-aventuranças, não era uma alienação. Era uma conduta moral, para que nós pudéssemos exatamente sair do monopólio de pessoas que ficavam ali, escravizando mentalmente o outro. Então, o discurso de não servir a Deus e a Mamon não é uma
usarmos os recursos materiais e sim sermos éticos ao usarmos os valores materiais. Uma pessoa ética, assim, com uma moral bem instruída, ética dentro do teu uso, ela vai saber usar bem aquele recurso que ela tem, a oportunidade que ela tem. Tem ou não tem gente que onde que coloca a mão vira ouro? Tem gente que tem talento para ganhar dinheiro, que bom que ele tem. Que leve outras pessoas e que faça bom uso daquilo que tem a ética. Não vamos ficar falando, não pode, como se fosse assim, a pessoa que tem dinheiro como se fosse uma praga. Não, que bom que ele tem. Então ele que aprenda, porque a prova dele também é grande. A prova dele não é fácil. Possuímos a riqueza ou somos possuídos por ela? Essa é a nossa reflexão da noite. A riqueza nós já possuímos, seja o que for, porque se estamos aqui já somos ricos. Estamos num país que não temos guerra, nós temos água, todo mundo aqui tem uma casa para retornar, uma comida para comer, todos aqui são ricos. Então, mas nós não podemos ficar possuídos por elas, ignorar, desprezar os menores, desprezar o que não tem. Nós precisamos ter ética com aquilo e moral conosco, de como conduzir isso. É nesse sentido que fala as bem-aventuranças, é nesse sentido que Kardec aponta Zaqueu. Porque Zaqueu ele fez o movimento de ir a ver Jesus. Como nós estamos fazendo? Então vamos fazer esse movimento de uma moralidade, de uma ética melhor. Porque a proposta é exatamente essa. Vamos refletir sobre como estamos usando os nossos bens materiais. Não é para desprezar, não é para chegar em casa, jogar tudo fora, não quero mais, não. Vamos dar valor e não preço. Vamos cuidar com amor, sim, mas com a consciência de que somos espíritos. Precisamos das coisas da terra, mas que retornaremos e que tudo ficará. Porque nós somos apenas usufrutuários dos nossos bens terrenos. Nada aqui é nosso, é tudo empréstimo. Então vamos cuidar bem do empréstimo, porque depois precisamos devolver para alguém. E uma boa noite, que todos fiquem com Deus e com Jesus. Eu agradeço muito, muito a atenção de todos. Obrigada.